Olá, seja muito bem-vindo aqui na Rádio Web Estação Alto Vale. Está começando o podcast Rara Consultoria e Treinamento. Sempre com ele, o Ivan Palestrante. Ivan Krieger, palestrante. Ivan, estamos começando mais um podcast, tudo bem? Olá, de novo, bom rever você, bom a você que nos assiste, né? Cliente, futuro cliente, simpatizante do nosso programa e da tua emissora. Hoje falar sobre CIPAT, né? CIPAT, um tema muito importante, né? É onde as empresas obrigatoriamente precisam fazer e aí a gente disponibiliza esse serviço através de palestras ou de outras atividades, né, Darcy? Muito bem, para você entender um pouquinho mais do tema de hoje, CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Esse é o tema de hoje. Espero que você se sinta muito à vontade, que você interaja conosco também e faça parte do nosso podcast. Então, Ivan, vamos começar o nosso bate-papo? Bora lá. Vamos lá, então. Começando, Ivan, quais são os tipos de trabalho que você faz na CIPAT? Preponderantemente as palestras. Então, as pessoas convidam a Rara Consultoria, ou a minha pessoa também, precisa uma palestra para um dos dias, porque como é a semana inteira, tem 5 atividades, dentre elas, grande parte é a palestra. Então, de vez em quando, Ivan, faz a palestra. Além disso, de vez em quando, eles pedem o meu serviço para treinar a equipe que coordena aquela semana, que chama CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente. E essa comissão tem um presidente, ela tem que fazer ata, reunião, tem que saber conduzir uma reunião. Então, de vez em quando, eu dou ali algum curso, alguma orientação de como fazer aquilo de maneira mais eficaz. Às vezes a diretoria pede um relatório, quero o relatório dos acidentes desse ano, separado em grau de gravidade e tal. Então, como apresentar, né? Porque os dados a empresa tem, mas a questão é como é que a gente apresenta isso de uma forma didática, corretiva, com uma forma assim que fica agradável e fácil de compreender. Basicamente são esses, e também às vezes a gente ajuda na organização. Quando a empresa quase nunca fez, a gente organiza ela de começo, meio e fim, né? Mas basicamente é isso. Até porque a CIPAT, a semana da CIPAT é feita todo ano em todas as empresas como prevenção, né? Isso, sempre que tem mais de 20 funcionários, a lei já regulamenta que seja feito de forma obrigatória uma vez por ano. E por isso que a gente disponibiliza, porque é uma vez por ano, então é muita oportunidade que a gente tem de variar, até porque por melhor que seja o palestrante, por melhor que tenha sido alguém que já atendeu a você, aquilo durante muito tempo, né, tipo, o cartucho vai esgotando. Então a questão é de ir sempre variando, e aí eu tenho esse trabalho aí também e ofereço para essas empresas aí, né, do Brasil afora. Que legal. Ô Ivan, de que forma você tem ajudado as comissões da CIPAT? Quais os temas que você aborda para essa equipe, por exemplo? Para a equipe, normalmente é gestão de reunião eficaz, liderança, trabalho em equipe, gestão do tempo. Então, como organizar, né, o ano, como organizar o evento, quanto tempo antes, planejamento, gestão de projeto. Então, tudo isso, apresentação de indicadores. Então, para a equipe, a gente treina dessa maneira, né? E as outras palestras também já tem dado algumas bem interessantes, como acidente de moto, né? Então, era uma indústria que tinha muito acidente de moto. Eu disse, Ivan, organiza aí da tua forma algumas informações onde as pessoas se conscientizem de como é que a gente faz para não ter muito acidente com as motocicletas, que é comum, toda a indústria é bastante gente que tem moto, né? Certo. Então foi uma bem interessante que eu tive que estudar, aprender e repassar, né? Olha que bacana, né? Você fez recentemente uma palestra sobre saúde mental para professores. Como esta palestra se encaixa em uma empresa? Sim, esse foi uma temática que surgiu, meio caiu no colo sem querer, e eu fui estudar um pouco, me debruçar um pouco sobre isso, também olhei um pouco para trás na minha vida, como é que eu cuido da minha mente, as práticas que a gente vem exercendo há vários anos, de modo que a gente tenha uma saúde mental razoável, digamos assim. E aí eles pediram, Ivan, faz uma palestra, né? Então, mesmo que eu não sou psicólogo ou alguma coisa dessa natureza, mas eu consigo tramitar. E essa palestra foi boa, porque hoje
tanto nas indústrias, Darcy, assim, o problema da saúde mental tem sido uma crescente. As pessoas hoje estão, não é neuróticas, mas elas estão com dificuldade de trabalhar a sua mente, cada o vez equilíbrio mais mental, sabe? Então, há que se debater. Às vezes são coisas simples, não necessariamente com medicamento. É só uma readequação do teu estilo de vida com orientações simples. Em casos medianos, né? Não digo num caso mais grave, que daí, óbvio, precisa um profissional. Mas então essa palestra ela está pronta e vale para qualquer indústria, né? E ela pode ser adaptada dentro da sua realidade, dentro do seu ramo de negócio para a tua equipe. Mas vale conferir, é um assunto hoje atual e muito relevante. Legal. Oi, Ivan. Como você, sendo administrador, pode e consegue falar sobre um tema que está mais para a área da psicologia e terapeutas? Porque, assim, como é que eu monto a palestra? Eu começo, assim, na minha vida, como é que eu me viro, né? Mesmo não estudando psicologia. Mas eu vou no psicólogo desde 1999. Então, eu fui aprendendo meio que sem querer, né? Cada dilema que eu tinha, então, né, as pessoas que me orientavam nessa área sempre me auxiliaram e eu mesmo fui criando a minha plataforma de conhecimento. Também, quando eu dava aula, de vez em quando eu ia meio de abelhudo ali para assistir uma aula ou outra de psicologia dentro da matéria que me interessava, né, só para efeito de conhecimento e não de formação. Então, e converso com bastante psicólogos aí e terapeutas, e isso, assim, eu me sinto à vontade, mesmo não sendo da área, de falar sobre um tema que preponderantemente é do ramo mais da saúde e não da administração. E até porque dá uma outra vertente. Às vezes o cara já fez 5 anos, Darcy, esse tema. E aí, não, ele queria uma outra visão. Isso também acontece. Então, você, empresa grande, pode me convidar, não tem receio, né? Será um bom produto e eu apresentarei com uma grande qualidade esse tema. E com ela vai junto a leveza que só o Ivan Krieger tem, em falar com leveza, com conhecimento, que realmente vale a pena. O Ivan, quais os temas que o comitê da CIPAT tem solicitado para você para palestrar aos funcionários? Como eu falei, às vezes eles pedem a gestão do tempo, porque naquela circunstância talvez as pessoas precisam um pouco mais de produtividade. Então, normalmente são 5 dias. 4 vem um assunto mais técnico, por exemplo, doenças, vem um bombeiro, vem um médico, vem um clínico, né? E aí no último dia fica meio um tema aleatório para tipo quebrar o gelo de toda a sequência da semana. Então trabalho em equipe, foi agora recentemente, há 2 semanas atrás, né? Foi sobre trabalho em equipe, como é que as pessoas trabalham juntos. Parece simples, mas é algo bem complexo, né? Então, esse tema, né, como falei, relacionamentos pessoais, sobre casamento. Às vezes as pessoas pedem para falar, Ivan, fala aí um pouco sobre casamento. Então, essa palestra que solicitam a mim é uma para quebrar, às vezes, aquela parte técnica que vem durante de segunda a quinta e eu fecho com a minha na sexta com um tema meio que abrangente. Como eu falei, relacionamento pessoal, gestão do tempo. Finanças já me pediram, né? Eu vou falar sobre finanças pessoais. Aparentemente não tem uma relação, mas você sabia, Darcy, que pessoas que estão endividadas ou com uma preocupação financeira, elas tendem a acidentar-se mais percentualmente? Então, se você tem um débito, possivelmente você tende a bater o carro, dar um acidente de moto, ou se cortar, né? Digo, uma empresa que trabalha com corte de carne, né? Então, a pessoa que trabalha lá, que está endividada, às vezes ela se machuca com mais frequência e mais facilidade pela preocupação. Então, por isso, esse tema dentro da CIPAT também é pertinente. Acaba se distraindo, é isso? Distraindo, a mente não está focada. Até porque os movimentos são repetitivos na indústria, né? Uhum. Então, o cara fazendo a mesma coisa sempre. A mesma coisa, né? Ele não está mais pensando, ele pensa mais no que ele precisa fazer ou na preocupação do que no trabalho operacional dele. E aí, isso quando trabalha com equipamentos de ponta, como coisas cortantes ou coisas pesadas, estou falando de indústrias grandes agora. Aí, né? Mora o perigo. Aí mora o perigo. Então as pessoas se machucam com grande facilidade. Isso é muito frequente, né? Aqui na nossa região e no Brasil todo, né? A grande parte das empresas tem que eles chamam de lugares insalubres ou que são de fácil acidentes, mesmo com toda a prevenção. E para isso que existe essa semana, né? É de uma importância muito grande, né? O tema é bacana, gente. Para você que está acompanhando a gente ao vivo, aqui pelo YouTube da Rádio Web Estação Alto Vale, vale a pena você ficar ligado com a gente, né? Porque tem muita coisa boa. Manda sua pergunta para a gente aqui também, interaja com a gente, faça parte do nosso podcast aqui da Rara
consultoria e treinamento. Ivan, você já fez palestra na CIPAT para ramos industriais, distribuidoras, hospitais e shoppings. Como você tem conseguido esta permeabilidade em ramos tão distintos? Como eu falei, eu tenho assim, tentado sempre me adaptar àquilo que o cliente pede e àquilo que o cliente é. Então, isso eu faço há 25 anos, então eu não tenho uma especialização no ramo X. Eu parto sempre da premissa teórica que a administração ela é genérica, vale para a indústria, comércio, serviço, independente do ramo, e pessoas são pessoas em qualquer lugar, e tudo que envolve também a CIPAT e prevenção, todo mundo tem que ser um cuidador de si mesmo e dos outros, para que o ambiente seja o menos, que lese o menos possível, seja na ergonomia ou nos acidentes que ocorrem com frequência. Então eu me sinto muito confortável, independente do ramo, porque eu sempre vou estudar o ramo e a empresa antes de executar. Esqueci um detalhe também, de vez em quando eu uso aí as músicas, então eu gosto de fazer as paródias, então isso as empresas que me contratam sempre têm achado legal essa ideia. Você leva o teu violão junto? Levo o violão. E olha, dica de passagem que você toca muito bem violão, né? Legal, eu toco bem violão, eu não sou o melhor cantor, mas para paródia dá, porque ficam músicas engraçadas, de fácil memorização. Você tem facilidade de fazer as paródias? Tenho, cara. Eu faço ela muito rápido e sempre ela fica razoavelmente boa, assim, né? Eu gosto, eu curto fazer isso, assim. Para mim é um relax, assim. Eu rio mesmo do que eu crio. Eu gosto. Eu tenho um dicionário de rima, tá? O dicionário de rima, isso para quem gosta de fazer paródia. Então já tenho também mais de 20 anos esse dicionário de rima. Então de vez em quando eu faço uma colinha ali, dou uma olhinha, mas a conexão é a gente que tem que criar, né? Então eu faço assim com as músicas que são conhecidas e aí adapto para dentro daquilo que a empresa pediu, né? Tinha uma, eu não lembro agora de cabeça, mas essa tinha aquela música do cliente. O cliente é a razão da produtividade. Eu vou fazer o meu melhor e não pela metade. Operador, por favor, vem trabalhar comigo. O banheiro não é o seu abrigo. É porque nas indústrias os caras vão no banheiro para não trabalhar. Então... exato. Daí eu peguei essa música e coloquei ela numa... Dá uma matadinha no tempo, né? Parece bobeira. No posto de gasolina também, cara, né? Por isso que a gente, quando vai lá de cliente, tem que pegar a chave, porque senão os caras ficam dentro do banheiro. Então, mas é nessa linha, assim, então fica leve, então, né, não é todo lugar que eu tenho visto que as pessoas aplicam esse recurso, né? Então, por isso que eu me dou ao luxo de oferecer para os clientes que querem uma palestra um pouco diferente. Olha só, a palestra, além de ter a qualidade, também tem esse momento de descontração, né? Sim, assim, ela até porque não é tão pesado assim o tema, ele é sério, mas não é pesado, né? Também ele não é necessariamente só de humor, né? Você não vai dar gargalhada direto, mas você vai estar inteirado com aquele assunto que ao mesmo tempo pode te melhorar como pessoa e também pode às vezes fazer você ter um momento um pouco mais leve, ouvindo, né, as coisas boas aí que a palestra traz, né? Oi, Ivan, a CIPAT conta com palestrantes que são médicos, bombeiros, policiais, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, pois as temáticas abordam questões de domínio desses profissionais. Qual a importância de acrescentar a semana de prevenção a uma das suas palestras? Eu acredito que é justamente para dar quebrada, porque essas pessoas elas têm um exímio conhecimento técnico, assim. Então as pessoas que estão na semana, funcionários, às vezes operadores de produção que não estão tão acostumados assim com aula e com algo didaticamente um pouco mais demorado, então os profissionais vêm, eles são tecnicamente bons, mas nem todos eles treinaram, por exemplo, a parte da oratória ou treinaram a andragogia, que é a pedagogia dos adultos, e aí a palestra fica boa, mas ela não é tão leve, né? Até pelo teor dos assuntos, né? Dados por profissionais que normalmente vêm de uma ciência um pouco mais séria, um pouco mais exata, séria no sentido de que, é um médico, ele não vai lá dizer, ei pessoal, vamos... Né? Ele vai com a temática séria e tem que fazê-lo, né, tem que fazê-lo, mas imagina, 4 dias seguidos nessa mesma pegada, então eles precisam às vezes um outro tipo de palestra para que aquela semana fique um pouco mais leve, ou encerre com um tema, ou com um palestrante com um pouco mais, assim que consegue interagir um pouco mais, que ela não fica tão dura e seca, né?
Então, aí que eu entro e aí que também várias empresas já pediram outras organizações que também fazem o que eu faço, né, até de uma maneira bem mais completa, porque são empresas grandes, a exemplo do SESI, né, o SESI organiza. Pois é, inclusive do SESI, aqui na nossa sequência, do nosso roteiro a gente tem, porque normalmente as empresas elas recorrem ao SESI para a organização e execução da CIPAT. Sim. De que forma o teu trabalho se diferencia do serviço oferecido por esta renomada instituição que é o SESI? Sim, até porque assim eles têm a estrutura toda, eles fazem tudo, eles têm os profissionais, então a empresa contrata, até pelo vínculo, o SESI já tem uma ligação com as indústrias, pelo próprio sistema S, né, dentro de todo o que já é feito. Então eles têm uma facilidade e eles são preparados para isso, né? A minha diferença é que assim, eles são preparados, mas eles nem todos treinaram a parte, por exemplo, de oratória, de interação com o público, né, com uma maneira didática de repassar um conhecimento. Então, o meu diferencial, normalmente é isso, eu complemento o SESI, eu não concorro diretamente com eles, né, porque eles fazem tudo e são grandes. Eu sou pequeno e faço muita coisa. Correto? Então as duas coisas complementam. Então, até porque o SESI também precisa da CIPAT, né? Ela também faz internamente, apesar de até organizar. Então ali que eu entro. Então por isso que eu não sou mais um SESI e também não tenho a pretensão de fazer o que eles fazem. Mas eu sou uma opção para você que sempre pegou o SESI e quer fazer uma palestra diferente, né? Agora eu vou fazer uma pergunta em que vamos ver se encaixa dentro do perfil da Semana CIPAT. Todo o funcionário ele tem uma aceitação da palestra ou dos palestrantes? Eles aceitam a proposta de cada palestra? Eles entendem que a segurança no trabalho é importante para a empresa e para ele? As empresas de ponta, eu diria que sim, né? Empresas grandes, né? Aí, essas que a gente consome com frequência e vê as marcas no supermercado. As nossas, aqui um pouco mais da região ou de outras regiões mais menores, existe uma dificuldade de adaptação. No sentido, nem todos usam óculos de proteção, os chefes da CIPA acabam sendo os chatos da empresa, porque, cara, põe o protetor auricular para não ficar surdo, o cara trabalha 8 horas por dia na máquina, ou põe o sapatão, que eles chamam, que precisa na indústria, ou põe a proteção, põe a luva, né? Dias atrás também eu vi, o cara cortou o dedo, estava sem a luva, não cortou fora, mas levou o ponto, né? Então, os acidentes ocorrem com muita frequência e existe, sim, a dificuldade do uso, assim como existe não precisa, faço tanto tempo. Aqui mesmo, faz 10 dias eu fui numa indústria, os caras trabalham com madeira e serragem, sem luva e sem óculos, né? Entende? Então, eu já fui na outra ponta também. Eu entro, eu tenho que andar na faixa. Quando chove, eu não posso correr, né? Então, existem empresas um pouco mais que já existe essa cultura e empresas que ainda estão se adaptando, ainda trabalham aí de chinelo, como eu já vi, né? Então, é uma adequação de cultura e de mente mesmo. Já aconteceu em você ir palestrar numa semana da CIPAT e você levar um tema e você se deparar com os funcionários totalmente inadequados para o momento? Sim, assim, acontece. E até eu digo assim, até permite-me dizer, eu mesmo às vezes tenho dificuldade de adequação. Por exemplo, um dia eu fui fazer a palestra, começou a chover, como eu falei, aí eu saí correndo. Os caras, não pode correr na chuva. Eu falei, mas tá chovendo, eu quero ir rápido. Não. Se molha, mas vai devagar. Porque eles existiam um cuidado até para no andar, que tinha que andar na faixa, né? E aí eles preferiam estar molhado do que seco e machucado. E eu mesmo tive que aprender. Então as regras são em alguns pontos bem interessantes, mas como você perguntou da parte do funcionário, sim, é difícil. Às vezes o cara não quer usar, se renega a usar, até porque o uso ele vem com o tempo, então a pessoa tem muito tempo de empresa, diz, não, nunca usei, nunca me machuquei e não vou usar, né? Então, uns até brincam quando é o óculos, ele diz que tem o óculos na testa, porque o óculos fica aqui, não. Então... Mas ele não dá importância para a proteção da vista dele, né? Não dá importância para a vista. E com o tempo, ou no caso da vista, existe um risco muito grande, né? Madeira, cisco, ferragem, né? Então, ponta de ferro, resíduo. Não, na indústria é tudo muito perigoso, né? Hoje à tarde mesmo eu estava em uma indústria e é tudo perigoso. A gente bate, é fácil de se cortar, é tudo pontudo, né? Então é bem...
bem interessante, né? O bate-papo tá bacana, viu? O tema de hoje é fantástico e quando se fala em CIPAT, se manda CIPAT, muitas empresas ainda estão vivendo esse momento e hoje nós estamos aqui no podcast da Rara, Consultoria e Treinamento, falando sobre esse tema com Ivan Krieger, palestrante que faz esse trabalho, volto a frisar, com muita leveza, com muita tranquilidade. Ô Ivan, numa indústria ou empresa maior, há questões dos turnos o que dificulta um pouco a realização de uma palestra única. Como você se adapta a esta necessidade dos clientes? Porque às vezes há aquela divisão, né? Nem todos podem sair, porque a produção às vezes não pode parar. É assim que funciona? É assim, porque são 3 turnos, é muito comum isso, mais do que a gente imagina. Então, de vez em quando, mas assim, eu sempre me adapto aos horários. Então, já fiz 6 da manhã, já fiz 9 da noite. 6 da manhã? É, por causa dos turnos, né? Rapaz, tem que levantar 3 horas da manhã para começar a se preparar, o psicológico ficar pronto para 6 da manhã palestrar. É, porque os turnos, às vezes é 11 da noite, às vezes 3 da manhã, é mais comum que a gente imagina. Tem muita gente trabalhando aí na madrugada, nas indústrias, né? Então, são 3 turnos, ou às vezes farmácias, rede de farmácia, por exemplo. Então, não dá para fechar a farmácia para fazer supermercado, por exemplo. Então é feito em blocos, em turnos e turmas e de acordo sempre com o horário que é o cliente que manda, né? Que ele é meu chefe, então isso não tem problema nenhum de fazer em qualquer horário, dividindo ele em turno. Posto de gasolina eu fiz num também, Darcy. Então foi dividido em 3 turnos, contemplando todos os funcionários, né? Então isso não tem... Mas aí você tomou conhecimento de todos eles. Sim. Com a mesma palestra. A mesma palestra feita para 3 grupos diferentes. Uhum. Aí todo mundo vai ter o mesmo pensamento, a mesma logística de trabalho. É bom porque você consegue globalizar. Sim, né? sim, engloba todo mundo, né? Mas assim, é um assunto bem delicado, ele é mais importante do que... Ele quase não aparece, assim, é só quase quem está envolto com ele que acaba entendendo, mas ele funciona, é uma coisa bonita que a gente tem, assim, quando fala a gente, todas as empresas, porque gera, assim, uma semana gostosa. Hoje está na moda fazer gincana, então o pessoal se diverte, faz uma equipe contra outra, pinta de cor, né, sai fora da empresa para buscar alguma coisa, ganha pontuação, então tá se modernizando a semana da CIPAT, né? Há quanto tempo você já faz esse tipo de trabalho, Ivan? Desde que eu comecei nas palestras, esse sempre foi uma das demandas que sempre surgiram, assim como convenção de vendas. Então são 25 anos, né? Desde o ano 2000, assim como profissional, né? Então você já conseguiu chegar em muitas pessoas e ajudar muitas empresas. Sim, porque, como eu falei, existe também, porque como é 20 pessoas para cima, então às vezes a gente são empresas pequenas, principalmente a gente que está numa região aqui onde não são muitas as empresas que tem um número de funcionários grande, Darcy, mas sim, a gente já tive o prazer e o privilégio e a honra de já falar para um bocado de gente. Né? Não sei. 25 anos é capaz de dar um estádio de futebol, né? Deve dar, eu não contei ainda, né? Mas é que assim, eu sempre olho para quem está na minha frente, daí eu olho os números deles e me baseio com eles, daí eu tô ruim, assim. Se você for multiplicar pela quantidade de anos que você vem trabalhando com o mesmo segmento, é muita gente. E muita gente que se preveniu, muita gente que talvez na hora que teve uma dificuldade lembrou daquilo que você falou. Sim, até porque assim, como eu falei, eu não tenho visto muito palestrante falar do que erra e daquilo que não faz tão bem. Como eu falei, esses dias eu fui numa empresa, eu pulei por cima de era uma cordinha que tinha, né? Então, em vez de passar certinho, eu pulei. Aí eu usei aquele exemplo na palestra. Eu mesmo fui. Aí há 30 dias atrás eu fazia isso e hoje eu não faço. E aqui está a grande sacada, assim, não é o erro, mas é poder dizer que hoje eu não faço mais. Né, como um fumante que deixa de fumar ou qualquer um que fazia uma prática inadequada e hoje ele modificou a forma de pensar. Então, sem querer, às vezes eu erro, mas eu sempre uso esse erro na palestra e isso não tenho visto que muitos palestrantes fazem, gostam de fazer e têm a liberdade. E isso talvez seja algo que talvez é importante para a sua empresa, né, que tem um palestrante que erra, diz que errou e principalmente como corrigiu. Porque às vezes quando falo do erro é mais fácil do que mandar o outro fazer mesmo que você faça certo. Né? Perfeito, não tenha dúvida nenhuma. Ô Ivan, cada CIPAT tem um tema. Por que a importância à definição de um tema?
O tema ele dá uma cara para aquela semana, né? Ele dá uma figura, ele dá um título, ele dá um norte para que toda a empresa pense e foque naquela direção. Né? Então ele sempre tem um tema engraçado, né? Um tema divertido, ou principalmente uma expressão que seja fácil de gravar, Darcy, para que a empresa toda respire aquilo durante pelo menos aquele tempo, fixe em seu interior e aí consiga, com as práticas mais adequadas, reduzir o número de acidentes ou aumentar o nível de segurança das indústrias. Então a temática sempre é bom. Eu acho que eu já falei isso, é igual a mesma metodologia da convenção de vendas. Você tem que ter um título, porque como você imagina um livro sem um título, né? Então é bom que tenha um tema, né? E eu sempre gosto de ajudar na elaboração do tema, porque eu gosto de criar, né? E gosto também de, às vezes, pegar o tema pronto e fazer uma palestra que não foi feita ainda dentro do tema. Então essa é a minha vantagem que eu tenho também. Se você me dá um tema, eu consigo montar algo com ele, para a sua indústria, para a sua empresa. Ivan, você falava anteriormente que você já palestrou 6 da manhã, 3 horas da manhã. Faz diferença para quem está levando a palestra, está levando o tema, para aquele momento, o horário que você está fazendo a palestra? Não, sinceramente não, cara. Assim, como eu gosto demais do que eu faço, então não faz diferença nenhuma. Assim. Claro, madrugada, quando foge um pouco do teu biológico, né, tem um pouco de dificuldade, mas depois que acorda, tá lá junto com eles e tu tá falando para pessoas que sempre estão acordadas naquele horário, né? Então não tem dificuldade não, até pela adrenalina, né? A gente quando tá na palestra tá assim na adrenalina, então não, o horário ele não interfere mesmo. Não interfere mesmo, assim, eu até esqueço, né? Uma vez interferiu que eu errei, o cara disse, tu vem 6 horas, e eu vim 6 da manhã e era 6 horas da tarde. Ainda bem que era antes e não depois, mas daí foi uma falha de comunicação. E aí depois até sugeriu, vamos mudar o tema, vamos falar sobre comunicação interna. E aí a gente depois falou sobre isso. Mas acontece, assim, coisas que... Um erro que é, digamos assim, você... acabou errando pela questão do... Não, ele falou 6 horas, eu entendi 6 horas de manhã, porque justamente a gente estava falando dos turnos daquela hora. Não, daí 6 horas, tu pode 6 horas? Eu falei, claro, acordo cedo. Não, então 6 horas, chega lá 6 horas, sou eu. Ainda bem que era de manhã, né? Pior se fosse o contrário. Então, eu tinha perdido o horário, né? Sim, daí eu estava cedo, né? Então eu fui cedo para a empresa. Mas já aproveitei, fiquei o dia inteiro lá, conheci a empresa. Vamos descontrair um pouquinho mais a nossa conversa aqui. Tá. E o nosso podcast, ele se torna atrativo por causa disso, né? Sim. Aconteceu mais algo nessa trajetória desses 25 anos em que nós possamos contar para quem está nos acompanhando de algumas dessas palestras ou não? Que chamasse atenção, além desse horário que você inverteu? Do horário que é... Como eu falei, a da moto foi muito interessante, porque, eu não gosto de moto, deve ser o cara me manda falar de moto, né? Mas eu fui estudar o tema e essa foi legal por causa disso, assim, como é que eu vou falar de moto se eu nunca dirigi moto e vou saber como é que se previne um acidente de moto, né? Então essa foi legal porque eu tive que estudar muito e conversar com muito motociclista, os que se acidentaram, os que acidentaram grave e os que ainda não tinham se acidentado. Eu falei, poxa, como é que você faz para não se acidentar, né? Essa foi assim, acho que uma bem interessante. Mas uma, talvez mais, foi num colégio que eu fiz uma vez, e aí eu tinha uma cadeira, era uma dinâmica onde eu tinha que me levantar e fazer uma explicação didática. E aí eu subi na cadeira e eu caí da cadeira, né? Aí foi sem querer e eu caí e tal, mas eu dei aquela, assim, daí o trabalho seguiu. E aí depois o cara, legal, aquela parte lá que tu parece que caiu, cara, legal isso, porque chamou atenção, a gente conseguiu prestar atenção, então, bem bacana, parecia muito real. Mas foi verdade, cara, eu caí, não era pra cair. Inventando nada. Não estava inventando, velho. Então, assim, a gente vai se adaptando com aquilo e foi muito engraçado que ele falou como se fosse... algo treinado. Algo treinado, algo para chamar atenção. E chamou atenção. Chamou. E eu achei legal porque eu consegui talvez levantar e aproveitar a queda dentro da fala, contextualizando para dentro da palestra. Porque tudo isso, dentro de cada palestra, de cada tema, eu creio, né? Eu estou falando aqui como um leigo que não tem a mesma qualidade em levar a mensagem da maneira que você leva, né? Você tem que ser muito atrativo.
Né? O teu tema tem que ser aquele tema que chame a atenção de quem está ouvindo. Sim, né? E por isso tem que subir na cadeira, tem que ter a técnica é o ativador, então sempre a boa palestra tem o ativador, então naquele era o ativador, eu subia na cadeira e explicava, mas óbvio que não estava no script, eu caí da cadeira. Mas eu consegui, a palestra seguiu, eu consegui usar aquilo até, a vida às vezes te dá percalços, tal, tu tem que levantar. Vai lá, eu nem lembro o que eu inventei, mas eu sei que aquilo, até porque existe assim a teoria do improviso, então para quem faz teatro, artes cênicas ou é palestrante, você sabe que muita coisa é na hora, então você treina para o improviso. Né? Então é possível treinar por improviso. O improviso também é uma técnica. Tem gente às vezes que não estudou isso, não precisou estudar, mas tudo que acontece no improviso existe uma metodologia também a seguir. E aí à medida que a gente vai avançando no tempo, mais improvisador a gente fica. Exatamente. Eu, por exemplo, tenho essa habilidade em ser melhor no improviso do que na técnica. Sim, na tua profissão também. Quantas coisas você já fez, então, né, Darcy? Exatamente. No improviso. No improviso, Então faz parte, mas que bacana, né? Vamos lá, dando sequência por aqui. O Ivan, na nossa conversa, no nosso podcast de hoje, que está com esse tema tão bacana, né? Que é CIPAT, né? Vamos lá. Hoje há uma tendência nas empresas, principalmente nas grandes, que querem fazer da CIPAT um evento extremamente profissional, com gincanas, interações, o quiz, apresentações musicais e palestras com mágica. Como você vê essas questões? E é modismo ou, de fato, é algo que dá resultado? Assim, como falei, está muito profissional nas empresas onde eu tenho visto grandes e que fazem com frequência, está bem profissional. Então, as pessoas que vêm são pessoas de ponta e de fato tem isso, é gincana, é a semana, é tudo organizadinho, é camiseta por cor, né? Então, existe como falei, contrata-se mágico. Eu, particularmente, tenho uma outra linha de trabalho que eu não atuo tanto com isso, mas eu valorizo. O importante é fazer. Agora, volto a dizer, onde eu entro, né, Darcy? Apesar disso tudo, aparentemente está pronto com o tempo também, porque a régua vai subindo, chega um teto. Você não pode ser, à medida, você entende, né? Você vai fazendo bom, o ano que vem tu não pode baixar, tem que aumentar. Tem que aumentar. Ou no mínimo manter. A régua sobe. A régua sobe, então nesse subir de régua, parece que com o passar de 5, 8, 10 anos, quase tudo já foi feito. E aí você tem que ter muita gente de inovação dentro dessas atividades, porque os caras se pintam de palhaço, eles se vestem de médico. Uma vez eu fui era prevenção de doença do ouvido, tinha um ouvido gigante, parecia aquele orelhão antigo Então a gente entrava na orelha, assim, de forma, e o médico ia explicando. Então, assim, aquilo, eu não faço aquilo. Então, se você já fez isso, continue fazendo, né? Mas onde eu entro para complementar tudo isso que você já faz corretamente. Então, jamais eu vou aqui criticar e dizer, não pegue isso e contrate só o Ivan. Não, contrate também o Ivan e continue mantendo o seu nível de excelência dentro das pegadas que você já faz, né? Mas tem que ter um cuidado, que às vezes a gente fica só divertido, mas o quanto você reteve daquilo. Né? Então tem que ter, acho que um pouquinho de cada, né? Tem que fazer uma mesclada, né? Até porque aí vai subir a régua mesmo, né? Você dá essa mesclada. Sim, vai, porque fica diferente e tal, né? Então, né, já foi feito muita coisa, então... Mas o importante é fazer, né? Tomara que você aí se anime a fazer, faça com um profissionalismo e tenha adesão para que as pessoas não se machuquem e continuem produzindo aí para o nosso Brasil crescer, né? Lembrando que para você contratar o Ivan Krieger palestrante, é bom você se antecipar, porque a agenda dele é bem concorrida, né? Então, é importante você sempre se antecipar, né? Chama ele, bate um papo com ele, vai entrar no consenso de agenda para que as coisas fechem da maneira legal para você e também para o Ivan poder se programar. Até por causa do tema, né, Ivan? Sim, porque eu sempre preparo do zero, né? Eu não tenho nada pronto. Tem alguns palestrantes que têm uma palestra pronta, né? Então, nada contra, né? Mas eu parto sempre do zero e você sempre vai receber. E o que a tua empresa receber é só ela que vai receber. Às vezes, o mesmo tema eu abordo de duas formas diferentes. Porque para mim importa conhecer a empresa, saber por que aquela semana está acontecendo na realidade que você tem. E aí eu monto a palestra, né, com um pouco de criatividade, uma pitadinha de música, muito conhecimento, né? E também uma forma didática de esclarecer aquilo que o teu funcionário precisa.
Pois bem, quase que na reta final aqui do nosso podcast, uma palestra motivacional é apropriada para a CIPAT? Eu diria que também, mas não só, né? Então, muita gente coloca uma expectativa muito grande nessa terminologia. A palestra é motivacional, as pessoas dão gargalhada, acharam show de bola, né? Mas, na verdade, ali não é para se alegrar, ali na verdade, você precisa descontrair um pouco do teu trabalho, mas levar um conhecimento legal para que o funcionário entenda o que é a empresa, o que é o produto e o que ele tem que fazer para não se machucar e não ficar afastado do trabalho, dando também um tom aí de um conhecimento para a vida dele, né, no que tange ao casamento, a finanças, a qualidade de vida, ao exercício físico, a leitura, né, as práticas aí que fazem a saúde mental, a exemplo do que eu falei, né? Então, acredito que não é só a palestra motivacional, né? Então, eu não gosto muito desse tema, você já sabe disso, né? Eu fico um pouco triste. Ivan, então é uma palestra motivacional. Não, às vezes eu até desmotivo, porque o que eu falo vai incomodar e a palestra boa não é o que te anima, é aquela que te leva para um desafio. Como todo desafio um pouco é mais incômodo do que alegria, então é importante que você saia um pouco não conformado contigo mesmo para que você possa melhorar, né? Ivan, para a gente concluir, então, o nosso podcast Rara Consultoria e Treinamento, por que uma empresa deveria contratar tua palestra para a CIPAT? Essa pergunta aí é boa, eu tenho uma resposta, mas se tu me permitiu, eu vou devolvê-la para você, porque como você me conhece, eu acredito que você tem condição de fazer a tua propaganda assim para mim, Darcy, porque tu já falou às vezes indiretamente aqui para mim de várias coisas que tu gosta nas palestras que eu fiz, e se tu permitir, eu devolvo essa palavra para você, porque vindo do Darcy, eu acredito que tem mais peso para o meu prospect ou para o meu cliente do que eu falar, né, contrate-me que eu sou bom. Então o Darcy já me ouviu, e essa pergunta que foi feita por alguém aí, eu acredito que o Darcy tem muita propriedade para incentivar você a me contratar. Com certeza. Eu olhando para você olhando para mim. Eu conheço o Ivan há muito tempo e já acompanhei várias palestras do Ivan. Primeiro, a palestra dele é leve. A palestra dele, ela é contagiante, ela atrai você. Se eu sou o empresário que estou acompanhando agora, eu levo o Ivan para fazer uma palestra da CIPAT dentro da minha empresa, porque eu vou abordar o tema que eu preciso e estou pensando. E o Ivan está mais do que preparado para isso. Afinal de contas, são 25 anos de muito conhecimento. Outra coisa, o Ivan é um cara estudioso. E eu tenho falado para ele, não é puxar o saco, viu? Não é nada disso. A cada momento que nós estamos juntos, eu tenho aprendido muito com esse cara. Muito mesmo. É um espetáculo trabalhar do lado dele, porque ele me ensina. Inclusive, ele, antes da gente poder gravar ou fazer ao vivo, ele diz assim, cara, tal coisa, vê se você pode me ajudar. Cara, como é que eu vou ajudar um cara desse que tem 25 anos de estrada? Eu estou aprendendo com ele, né? Então, a minha palavra para você, contrate o Ivan para a Semana da CIPAT. Você não vai se arrepender. Você vai agradecer. Como é que faz, Ivan? Muito obrigado. Tá aqui, né? Aí, é só chamar. Liga, né? aí no telefone, vai ser bem atendido por um excelente profissional que é o Reinvold, né? Gente boa, Reinvold gente também. boa, um cara de nível, um cara de ponta, tem muita bagagem, experiência e vai te atender de uma forma excelente e também vai agendar aí e fazer a articulação dos trâmites para que eu possa estar na tua empresa para fazer o meu melhor, porque você também já faz o seu melhor. E não esqueça, se antecipa um pouco, porque a agenda é concorrida do Ivan, certo? O nosso podcast Rara Consultoria e Treinamento está terminando. Ivan Krieger, palestrante, muito obrigado mais uma vez. Obrigado também e até o próximo com novos temas e novos desafios. Até o próximo. Gente, a gente vai ficando por aqui com mais um podcast Rara Consultoria e Treinamento. Não perca o nosso próximo episódio.